O que, na sua opinião, geralmente o estagiário não vê? Bom, o direito, ele envolve duas questões, o mérito e a relação processual. Existem questões de mérito que a gente nunca vai conseguir ganhar, né? Existem demandas de que você, no mérito, você não vai superar. Por isso que eu sempre aconselho, o advogado ele tem que estar atento às minúcias do processo, né? Às vezes, em uma questão simples, você consegue resolver, atender e ganhar a ação para o teu cliente. Então, às vezes, uma relação processual, ela acaba resolvendo aquilo que no mérito você não conseguiria resolver. Que cuidados são indispensáveis ao comprar e vender um imóvel? Isso é muito importante, né? Então, o que você precisa? Principalmente, verificar documentação. Principalmente. Então, o comprador, né? Ele precisa saber se aquele imóvel tem a documentação correta, se tem uma matrícula daquele imóvel, né, se essa matrícula ela tem as devidas averbações, tá? Ele precisa verificar, por exemplo, se for um imóvel que está dentro de um condomínio, se esse condomínio está sendo devidamente pago, se tem uma carta de quitação, né, de que está tudo ok, se o IPTU está sendo pago, né? Ele precisa aí, especialmente, ter assessoria de um advogado para fazer um bom contrato. O que mais peca em relação à negociação imobiliária é com o contrato. Ali, uma pessoa encostando no idoso e você já sabe ali que vai acontecer algum tipo de fraude, algum tipo de lesão. Nós, enquanto advogados, a gente precisa continuar nessa militância para que a gente tenha punições mais severas, né? E a gente vê ali uma ação reiterada por parte dos bancos, de empresas grandes fazendo isso ou permitindo que aconteça esse tipo de situação com os nossos clientes, e a gente não pode simplesmente ignorar essa situação, né, e deixar isso passar, para que a gente não passe a punir a vítima. Não desista dos teus sonhos, foca, faz planejamento. O que é certo não dá errado e o que é errado não dá certo. No início da minha faculdade, eu comecei estagiando voluntariamente e muitos dos meus colegas diziam que eu era louco, né? Diziam que aquilo não valia a pena, como assim, eu estava trabalhando de graça. Não foi de todo uma loucura, porque eu ainda conseguia manter a minha faculdade com meu jovem aprendizado na Samsung. Então, o tempo que eu tinha disponível depois do distrito, eu ia praticar, né? E assim eu consegui fazer network, consegui um excelente aprendizado e fui muito além das minhas expectativas no que diz respeito ao direito e à prática envolvendo a advocacia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui com o Iago Miranda. Hoje nós vamos entrevistar 4 grandes advogados, né, especialistas nas suas áreas devidas, né, um está por vir, mas apresento aqui o Dr. Alexandre Magno Rodrigues. Atua principalmente com empresas e pessoas físicas no ramo das áreas civil, consumidor, trabalhista e penal. Doutora Jaqueline Freitas, né, atua principalmente no ramo imobiliário, judicial e extrajudicial, mas também possui conhecimento vasto na área do direito sucessório, né. Apresentamos também a doutora Camila Oliveira, exímia especialista em direito previdenciário, com foco em benefícios, aposentadorias e revisões. Tá bom? Fiquem à vontade, esse podcast é de vocês. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Vocês querem fazer alguma consideração? Gostaria de agradecer, Iago, o convite que nos foi feito, né? É um prazer estar aqui para contribuir um pouco com a advocacia, um pouco com a questão acadêmica, né? Temos aí grandes juristas ainda em formação e a gente tem que apoiar, né, naquilo que for necessário, até para que a gente possa ter um futuro grandioso na advocacia como um todo. Com certeza. Afinal, esse é o objetivo desse podcast, né? Doutora Camila, alguma consideração? Então, agradecer também a oportunidade, né, Iago? É muito importante a gente estar conversando sobre essas pautas, principalmente com relação aos universitários, né, que ainda estão em formação. E é importante a gente passar o nosso conhecimento prático a respeito da advocacia para tirar algumas dúvidas, né? Também esclarecer como é a nossa carreira, como é o andamento de quem escolhe viver da advocacia. Então, é muito importante que os estudantes saibam dessa caminhada. Não é fácil, mas é prazerosa. Com certeza. Exatamente. No que depender, né, de nós, que as pessoas, né, as pessoas que
querem trilhar esse caminho sejam aí agraciadas com a nossa experiência e com o nosso caminho também, porque estamos caminhando. Com certeza. verdade. E é um eterno aprendizado, né? Com Desde certeza. que eu entrei na faculdade, eu nunca parei de estudar em nenhum momento. Isso. É complicado. E o que vocês sempre me falam, né, que é um aprendizado constante. Todo Sim, dia. sim. Todo dia E a aprende militância da advocacia é algo que difere totalmente do banco das universidades, das Exatamente. faculdades, né? Com O certeza. dia a dia do advogado não é fácil, é de luta. Você precisa ter noção de que aquilo que você aprende na faculdade vai construir exatamente aquilo que você vai prosseguir no futuro, mas a advocacia em si, ela é bastante complexa, né? Ela envolve muitas questões e a gente está aqui para buscar ajudar aqueles que querem Justamente. ingressar e É aquilo prosseguir que nesse caminho. É aquilo que eu falo aos meus colegas que não têm oportunidade de estagiar ou não tiveram. A teoria da universidade, da prática na advocacia, ela é muito distante, né? Se Muito. você não pisar, né, os pés no chão ao entrar nesse mercado de trabalho, você se frustra muito facilmente, né? Então, hoje nós estamos aqui justamente para trazer essa realidade, né, aos acadêmicos, principalmente, ou aqueles que têm o máximo interesse em ser juristas algum dia, né? Então, eu começo com o Dr. Alexandre, né? Quais são os principais conflitos, né, que enfrentamos hoje entre empresas e funcionários, o senhor que presta serviço tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica? Bom, litígio a gente sempre vai ter, né? Mas questões que envolvem o direito trabalhista razoavelmente decorrem de um conflito geralmente causado ou por divergência no que se refere à questão de equilíbrio de finanças, né? Algumas empresas não conseguem manter o equilíbrio de suas finanças e acabam errando com os funcionários, né? Deixando de pagar verbas devidas, deixando de recolher alguns encargos. Isso acaba por causar uma lesão no qual o trabalhador terá o direito ao ressarcimento futuro, né? Então, quando você deixa de recolher, deixa de pagar, né, algo que era previsível legalmente, né? Depois você vai ter que encarar a Justiça do Trabalho para ter que repor aquilo que você suprimiu do trabalhador. Mas isso verifica que, na maioria das vezes, isso é de forma dolosa ou não? Não, eu creio que a maioria das demandas que envolvem uma relação de trabalho é falta de organização, na maioria das vezes, organização contábil, né? Doutor, e muito se falou quando houve aí a reforma das leis trabalhistas, né? Como houveram muitas modificações muito importantes, muito se falou na sociedade em si, que essas demandas diminuiriam, né, no decorrer do tempo, que elas diminuiriam, porque seria uma coisa menos burocrática, seria mais tranquilo de você negociar com o trabalhador, e na prática o que a gente tem visto é que é justamente o contrário, né, são demandas que, ao meu ver, nunca deixarão de existir, elas sempre, falando assim, para quem tem perspectiva da advocacia, dos estudantes principalmente nessa área, na minha visão, é uma demanda que nunca vai deixar de existir por conta dessa, mesmo com a modificação da lei, mesmo com a modernização dos sistemas, mas eu vejo assim que é algo que a gente, é claro, modifica, tenta melhorar, mas são demandas, né, que, ao meu ver, não vão deixar de existir. O senhor concorda com isso? Sim, sim. A questão trabalhista, muitas das vezes, é imprevisível, né? Tanto para o empregado como para o empregador. Sim. Por exemplo, questões que envolvem acidente de trabalho, lesão por esforço repetitivo, são questões que não tem como haver uma previsão. Então, certamente, é impossível de uma empresa conseguir se estruturar de uma forma que ela não venha causar nenhum tipo de lesão ao trabalhador. Sim. Da mesma forma, o trabalhador ele jamais vai se expor ao risco de sofrer algum tipo de dano, né? Então, são acontecimentos da vida e do cotidiano que a gente não tem como prever. Por isso, a Justiça do Trabalho sempre vai ser necessária. Falando até sobre essa questão das doenças, né? Muitas das vezes a relação terminou ali muito tranquilamente e o funcionário é despertado lá na frente um pouco de que precisa buscar esse direito de algum acidente que ele nem
imaginava que pode lesá-lo para frente, né? E aí ele vai buscar isso. Então nem existia uma perspectiva de uma ação. Inclusive, doutora, muito se fala com relação aos acidentes de trabalho, né? Essas demandas, quando elas vêm para o previdenciário, às vezes o trabalhador sequer sabe que tem direito ali ao auxílio acidente, por exemplo, né? Que acabou se acidentando, ficou com essa sequela definitiva. Então, ele sequer sabe. Quando ele vem conversar comigo, que descobre que talvez tenha direito aí a esse auxílio acidente, que pode ser cumulável, inclusive, com uma outra oportunidade de emprego, a gente começa a questionar se houve indenização correta, se houve estabilidade, né, dentro do trabalho. E aí, muitas vezes, como a doutora está falando, a relação terminou maravilhosamente bem, a rescisão daquela pessoa ao ver do trabalhador foi paga direitinho, né, com tudo aquilo que era devido, mas as indenizações e as estabilidades, talvez, muitas das vezes até por falta mesmo de conhecimento do gestor da empresa, muitas das vezes acaba que não foi repassada, né, ao trabalhador. Então, por isso mesmo também a importância de estar debatendo sobre isso, né, porque muitas das vezes o próprio trabalhador e o empresário não sabem que precisam fazer essas compensações no caso de um possível, né, acidente do trabalho. Sobre essa questão de lembrar o trabalhador, né, eu acredito que isso interfere no marketing jurídico, né, que até então, antigamente, era uma questão bem fechada ao advogado, não poderia ser feito, né? Mas eu acho que essa liberação de que o advogado hoje pode fazer conteúdo informativo, né, desde que não faça uma chamada para ação, é muito interessante naquilo que foi tema do meu TCC. A falta de informação afeta o acesso à justiça. Embora o trabalhador ele não saiba, né, que tem aquele direito, é muito importante, né, verificar até o papel do advogado, né, informar, né, não só pegar ações, mas e sim trazer a informação, né. Isso faz muita diferença no acesso à justiça, sabe? Né? Agora, no direito do consumidor, o que mudou nos últimos anos é que os consumidores desconhecem, na sua opinião? Bom, assim, a questão do consumidor, o que tem se mudado bastante, não só para o consumidor, mas acredito que para toda a sociedade, é a questão da tecnologia, né? E os consumidores, eles têm sido alvos, né, de inúmeras lesões por conta da tecnologia, né? São fraudes cometidas por meliantes que se utilizam das instituições financeiras, né? Cartões de crédito, descontos indevidos. Isso tudo ocasionado justamente pela tecnologia, pelo acesso à informação, pelo manuseio, né, de senhas eletrônicas, da internet. Então, isso tem gerado grandes conflitos nessa área do consumidor também. Mas eu acho que o judiciário e as instituições bancárias, principalmente, elas têm tomado medidas em relação a isso. Bom, elas têm que ser responsabilizadas, afinal, o consumidor é a parte mais frágil da relação, né? Então, elas têm que prezar pela segurança, né? O consumidor, ele está ali para adquirir um produto ou um serviço, né? E quem fornece tem que garantir a qualidade e a segurança daquilo que eles estão oferecendo. Com certeza, isso é fato. Até falando sobre essa questão da tecnologia, trazendo aqui para a questão dos idosos, né? Você vai avançando em tecnologia, os idosos não avançam da mesma forma, e aí, às vezes você entra no banco, você percebe ali uma pessoa encostando no idoso, com uma má intenção, dentro das instalações do banco, né? E você já sabe ali que vai acontecer algum tipo de fraude, algum tipo de lesão, né? E tantos idosos que pagam empréstimos que nunca se utilizaram, que nunca fizeram, que não sabem nem para onde que foi, ou que ficam, de repente, sem a sua, né, provisão mensal, porque alguém foi lá e transferiu de alguma forma, né? E aí, quando tu traz acha que a empresa ou o judiciário estão, né, tomando medidas, talvez não a contentam. Eu ia comentar sobre isso, doutora. Eu acho que atualmente nós, enquanto
advogados, a gente precisa continuar nessa militância para que a gente tenha punições mais severas, né? Porque quando a gente faz um processo para responsabilizar um banco desse, né, que não se preocupou com a segurança daquele cliente, né? Que não se preocupou ali numa pessoa fazendo a organização dos atendimentos, ou permitiu até que uma outra pessoa se passasse por um preposto do banco, um funcionário do banco, para ajudar um idoso, e a gente tem um retorno de indenizações assim que não punem efetivamente aquele banco que é tão grande que para eles não é muita coisa, né? Então, assim, acredito que a gente precisa continuar nessa militância para que as punições sejam mais severas para esse tipo de situação, para que também a gente tenha menos índice de criminalidade nesse ponto. Isso. Né? É muito importante que a gente ajuize essas questões mesmo, continue ajuizando, em que pese atualmente a gente tem vivido um momento na advocacia também, que futuramente as pessoas vão comentar ainda do que está acontecendo hoje, né? Existe aí a questão da... Como é que chama? Da tal da advocacia predatória, né? Muito ouve-se falar desse termo, mas que na prática, quando a gente investigar a fundo o que está acontecendo, não se trata de uma advocacia predatória, né? Se trata ali de reiteradas ações criminosas, fraudulentas com os nossos clientes, principalmente com relação aos idosos, né? Que no direito previdenciário eu majoritariamente trabalho com os idosos, e a gente vê ali uma ação reiterada por parte dos bancos, de empresas grandes fazendo isso, ou permitindo que aconteça esse tipo de situação com os nossos clientes, e a gente não pode simplesmente ignorar essa situação, né? Tentar um acordo extrajudicial do qual a gente não vai ter sucesso e deixar isso passar. Então é preciso analisar com muita cautela essa situação da tal da advocacia predatória, para que a gente não passe a punir a vítima, porque a vítima está procurando aquilo que lhe é devido, aquilo que tem direito. Então, a gente não pode trazer a responsabilidade que não é da vítima para a vítima, né? Então, é muito importante que a gente tente combater essas situações através do judiciário mesmo. É só o judiciário que vai conseguir amenizar essas situações futuramente, porque atualmente eu concordo plenamente com a doutora que as medidas têm sido muito poucas, né? E aí acabam por ser ineficazes também, né? E aí, trazendo isso aí para o estudante, né, que eles não se amedrontem quando estiverem exercendo o ofício. Isso é muito importante mesmo. Gente, o papo tá muito producente, de verdade, mas eu gostaria de trazer aqui pessoas muito queridas, né, que não puderam estar presentes aqui hoje, mas que fizeram questão de gravar um vídeo, né, falando sobre seus escritórios, o meu trabalho e dando um conselho aos acadêmicos. Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Tainara, sou goiana, atualmente moro aqui no Rio de Janeiro, sou advogada e eterna estudante. Tenho um escritório de advocacia, juntamente com a minha sócia, a doutora Teina. Nós atuamos com imóveis, seja em demandas do direito imobiliário, sucessório, família, contratual. Esse é o nosso foco. Embora a nossa sede esteja em Goiânia, nosso atendimento se estende em âmbito nacional. Nós temos uma equipe hoje de forma presencial e híbrida e trabalhamos com parcerias. Parcerias é algo que realmente fortaleceu e continuará fortalecendo a nossa advocacia. E foi por essa abertura que nós chegamos até o IAGO. O IAGO, na verdade, se apresentou, né? Eu participo de um centro de estudos e aperfeiçoamento jurídico. Ele engloba tanto advogados, profissionais, operadores do direito, como estudantes que residem tanto aqui como em outros países. E o IAGO, em um belo dia, apresentou o trabalho dele, né? E como lá existem vários profissionais de diversos locais do Brasil, eu despertei e fiquei realmente impressionada com a ousadia dele, de simplesmente apresentar o trabalho dele em um lugar onde muitas outras pessoas também estavam fazendo isso, mas ele tinha um diferencial, que foi o que chamou a nossa atenção. Então, eu procurei,
Nós rodamos alguns testes e hoje a nossa parceria funciona muito bem. Nós estamos satisfeitas com a entrega do Iago, que ainda está na faculdade, mas se comporta e se posiciona como um advogado, como alguém que deseja alcançar um lugar diferenciado. Então, a nossa parceria com o Iago é realmente algo estratégico e que traz resultados. E aproveitando aqui a minha fala, se eu puder trazer uma dica com relação a se destacar no mercado de trabalho. Vou trazer 3 aqui. A primeira seria realmente aparecer. É muito importante você construir o seu nome, construir a sua história. As pessoas precisam te ver e saber quem é você, tanto como pessoa como profissional. Então, deixa as pessoas saberem que você é acadêmico em direito, deixa as pessoas saberem onde você quer chegar. Já se porte como alguém que detém o conhecimento e que detém a capacidade de resolver problemas, porque é isso que nós fazemos, nós resolvemos problemas. Então, apareça. Em uma segunda dica, eu traria que estude, continue estudando. Hoje nós temos muitas ferramentas tecnológicas que nos ajudam, ferramentas que facilitam a nossa vida, mas ela não substitui o nosso estudo. E eu não digo só jurídico, tá? Não estou falando só no aspecto jurídico, mas enriqueça o seu vocabulário, a sua experiência, o seu conhecimento com outras áreas. Identifique, por exemplo, uma área de atuação que você já tem afinidade e que tipo de perfil e pessoas você vai lidar. E se aprofunde um pouco mais em assuntos que tragam essas pessoas, não só jurídicos, mas de vida, outros temas. Por exemplo, quero trabalhar com empresários, participe de eventos referente a empresas ou a determinados segmentos. E uma última dica que eu poderia trazer aqui não tenha medo de se arriscar. Se não der certo em um determinado local ou em alguma escolha, faça de novo, tente de novo. Então, um profissional que se destaca, ele não tem medo de arriscar, ele não tem medo de se relacionar com pessoas, ele não tem medo de construir histórias, de participar de histórias. Então, eu agradeço aqui poder me apresentar o nosso trabalho, o trabalho que nós desenvolvemos e principalmente por trazer aqui um pouquinho dessas dicas que eu estou aplicando na minha vida e desejo que você também possa aplicar na sua. Um grande abraço. Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniel Sena, eu sou advogado, atuo já tem 5 anos. O nosso escritório ele trabalha com demandas no direito bancário e no direito previdenciário. Ao longo dessa caminhada, eu consegui reunir uma vasta experiência, né, nas soluções de problemas no que diz respeito aos clientes que possuem conta corrente. Bom, eu conheci o Iago, acho que tem uns 3 anos, quando em uma oportunidade, né, eu tive uma conversa com ele e ele me pareceu ser uma pessoa bem interessada em querer aprender. Nessa época eu estava montando um time para dar vazão às demandas que vinham chegando no escritório. E o Iago ele se mostrou uma pessoa assim muito interessada e, na minha opinião, naquela época assim muito visionária, né? Acho que uma das coisas assim que me chamou a atenção nele foi a forma como ele me abordou com relação a essa oportunidade, né? Eu achei assim interessante naquela época ele ainda, acho que na metade da faculdade, né? Acho que na caminhada dele ele me apresentou um cartão de visitas, né? Oferecendo os serviços que ele poderia me ajudar, né? E aquilo ali foi um diferencial. Hoje eu observo assim que o estudante de direito que pretende advogar, eu sei que é uma decisão difícil de ser tomada assim logo no início, né? Mas o que pretende mesmo advogar, o que quer conhecer o mundo da advocacia, o dia a dia, né? Ele tem grandes possibilidades hoje de interagir no mercado, né? Oferecendo alguns serviços que os escritórios precisam. Sobretudo nas demandas assim que podem ser delegadas, né? O advogado hoje, ele tende a não querer mais centralizar as demandas. Então, com isso surge uma possibilidade para os estagiários, né, aprenderem muito mesmo na prática como é que é ser um advogado.
Então, esses são a doutora Teina, né, Teina Rodrigues, do escritório de Goiás, né, e o doutor Daniel Sena, né, que foi meu chefe e ainda fazemos hoje uma força de trabalho, né, assim como a doutora Teina. São pessoas muito queridas. Então, doutora Jaqueline, qual a diferença entre a atuação judicial e extrajudicial no direito imobiliário? Tá, então vamos lá. Vamos lá. Judicial. Você precisa ali do poder judiciário, você precisa de um juiz, né? Você provavelmente tem um litígio, né? Você trabalha aí com prazos processuais, você tem audiências, né? E já o extrajudicial, você tem ali uma conciliação, algum trato amigável, né? Você precisa de um advogado, é importante que você tenha um advogado, você precisa do cartório, mas é tudo muito célere, é tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais, assim, solucionável E rentável. e rentável. E rentável. Então, que cuidados são indispensáveis ao comprar e vender um imóvel? Tá, então vamos lá. Isso é muito importante, né? Eu, inclusive, essa minha ligação com o imobiliário, ela já vinha antes mesmo da minha formação. Porque meu marido é corretor de imóveis, então já lidava com isso, né? Já tinha uma ambientação sobre isso. Então, o que que você precisa? Principalmente, verificar documentação. Principalmente. Então, o comprador, né? Ele precisa saber se aquele imóvel tem a documentação correta, se tem uma matrícula daquele imóvel, né? Se essa matrícula ela tem as devidas averbações, tá? Ele precisa verificar, por exemplo, se for um imóvel que está dentro de um condomínio, se esse condomínio está sendo devidamente pago, se tem uma carta de quitação, né? De que está tudo ok, se o IPTU está sendo pago, né? Ele precisa aí, especialmente, ter assessoria de um advogado para fazer um bom contrato. O que mais peca em relação à negociação imobiliária é com o contrato. Às vezes você vai ali no Lan House e acha que tá. Ainda existe Lan House, gente? Eu acho que sim, pô. Existe. E aí, Tem uma peculiaridade muito importante aqui na nossa comarca, principalmente aqui em Manaus, no Amazonas em si. Ele é um estado que não tem documentação. A gente está falando aqui de uma comarca que a gente tem 70% dos imóveis sem efetiva regularização fundiária. exatamente. São imóveis oriundos de invasões, de falta de um planejamento estratégico por parte dos governos municipal e estadual. E os imóveis geralmente não possuem documentação. Então, como é que você vai se garantir, né, na documentação desse imóvel? O que você tem que fazer para garantir que você não venha ter um problema futuro? Né? Principalmente porque o que lhe garante um imóvel é o registro em cartório. Né? E muita gente acha que aquele contrato de compra e venda reconhecido em cartório já tem validade e eficácia Que é jurídica, tudo, né? que é tudo. Né? E muitas pessoas aqui, principalmente aqui em Manaus, se equivocam porque realmente a nossa comarca é muito carente com relação a esse Muito, aspecto, principalmente em relação à documentação de imóvel. Isso. E o vendedor é importante que ele tenha esse acompanhamento da sua documentação. Muita gente perde um bom negócio. Às vezes você nem perde o negócio em si, mas você não faz o negócio que você deveria ter feito em detrimento da tua documentação não estar ali, né? Ok. Então verificar o IPTU, pagar o IPTU se tem a possibilidade de pagar parcelado, né? Então não deixar isso para postergar lá para frente, né? Fazer as averbações de construção, né? De relação matrimonial, fazer tudo isso na matrícula do imóvel. Doutora, tem alguma maneira do comprador saber
que aquele imóvel está sendo objeto de execução? Sim, tem. Existe? Tem as certidões, né? De Uhum. ônus e de ônus reais, né? Que a gente solicita nos cartórios. Mas assim, a- as ações judiciais, né? Elas vão implicar em imóveis devidamente registrados, eu digo, né? Mas existem outras questões que são para imóveis que não são registrados, mas que você só vai saber quando alguém vai lá te requerer isso. Olha, eu tenho um contrato. Então, outra pessoa vendeu aquilo ali. Aí você provavelmente ali na frente vai ter um litígio que você não vai saber previamente pelas certidões. Sim. Entendeu? Eu lhe pergunto isso porque surgiu, né, em algum momento, um cliente que comprou o imóvel e muito tempo depois descobriu que aquele imóvel já era objeto de execução, mas que quando ele comprou essa informação não estava nas certidões. E aí ele teve que desocupar o imóvel. Foi uma situação porque era o imóvel onde ele residia. Então foi uma situação bastante comovente mesmo, constrangedora, porque como ele não sabia dessa situação de que o imóvel era objeto de execução, acredito que mais especificamente de inventário, não bem feito, né? E aí ele teve que fazer a desocupação do imóvel. Então, assim, eu acho que hoje essa deveria ser, ou talvez já seja, a maior preocupação de quem está comprando o imóvel, né? De se esse imóvel ele já é objeto de execução em algum lugar. Mas no direito a gente também tem a questão do comprador de boa-fé, né? Sim, Então, por isso que você precisa se precaver lá atrás, na compra, né, com as certidões do proprietário, sim. né, a trabalhista, todas essas certidões ali que você, lá na frente, se tiver um problema desse, você vai apresentar tudo isso. Olha, não, quando eu comprei lá atrás, eu era o comprador, sou o comprador de boa-fé. E você também tem o seu direito, né? Você não pode não lutar pelo seu direito, né? Se for o caso, Sim, sim, né? sim, com certeza. O que mais te realiza nessa atuação? Então, o imóvel, né, ele é o bem, né? O sonho, dizem, né, o sonho de todo brasileiro é ter a sua casa própria, é ter o seu bem imóvel próprio. Então, assim, trazer isso para a pessoa, né, a pessoa chega lá, olha, eu comprei isso aqui com um sacrifício da minha vida inteira, né? E eu preciso agora regularizar ou eu preciso distribuir, né, pro meu filho, né? Preciso que ele tenha uma garantia. Essa é a grande realização. Imagina. O estudante que quer atuar na área imobiliária, o que ele deve fazer? Então, o estudante, se ele olhar dentro da casa dele, ele já pode atuar no imobiliário. Porque dentro da casa dele já pode ter alguma problemática, né? Certo. Ou o imóvel que não tem a documentação necessária e apropriada, ou o imóvel que é objeto de inventário e partilha, que aí tá a família inteira brigando, né? Então, assim, ele só precisa ficar atento aos sinais ao redor. Ele já vai entender que o imobiliário está ali. Certo. E quais foram os seus primeiros desafios na advocacia? E como superou? Assim, eu já lidava, né, com o direito já muito, muito próximo de mim, porque eu sempre acompanhei o doutor Alexandre, né? Então, assim, eu já lidava com isso. Então, de fato, mesmo sem ainda ser advogada ou ter a minha carteira da ordem, eu até brincava com ele, eu falava assim, gente, eu tenho que ter essa carteira por uso capião. Não preciso nem, porque eu já lidava com isso. Certo. Então, assim, os meus desafios, eu nem posso dizer que eles são desafios de hoje, né? Eles são desafios que eu já via o escritório vivenciar. Imagina. Eu continuo vivenciando, porque estar nessa profissão é um desafio diário. Com certeza. E sempre acompanhando o doutor Alexandre. Sempre acompanhando o doutor Alexandre. E pretendo continuar. Então, doutora Camila, quais são os benefícios mais negados pelo INSS injustamente?
Nossa, a gente mudou bastante, né? A gente saiu do imobiliário, a gente foi a gente lá tá- para o previdenciário muito rápido. Sim, demais. Mas vamos lá. Atualmente, Iago, a maior negativa do INSS é com relação aos benefícios por incapacidade, né? Que são os chamados auxílios-doença, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefícios assistenciais da pessoa com deficiência. Então, a gente tem um índice muito grande de negativas desse tipo de benefício. Inclusive, pegando um gancho nessa tua pergunta, atualmente o INSS ele é o maior litigante do país. Então, por conta dessas negativas, né, desse número exacerbado aí de negativas, é que o INSS hoje ele é o maior litigante do país. Certo. Como um bom planejamento previdenciário pode fazer diferença na vida de uma pessoa? Olha, essa é uma pergunta bastante importante, porque é algo que a juventude, e eu digo assim, até lá os seus 45 anos, Ignora, né? ignora completamente, né? A gente tem a tendência de achar que nós não teremos a dádiva de envelhecer, mas todos nós vamos envelhecer um dia. Com certeza. E envelhecer fazendo um planejamento previdenciário é muito mais importante, porque hoje, atuando há quase 10 anos nessa área, eu já presenciei situações muito tristes de que quando a pessoa, o segurado, vai procurar fazer esse planejamento de maneira tardia, pode ser que não dê tempo dessa pessoa ter um retorno do INSS de aposentadoria de maneira satisfatória, né? Em que sentido? Principalmente a classe empresarial. A classe empresarial atualmente, ela delega essa função de planejamento previdenciário para os contadores, meus amigos contadores, que não é culpa de vocês, viu? Mas, assim, essa função é delegada aos contadores e muitas vezes, até de uma maneira, até a pedido mesmo do empresário, ele diz assim, olha, vamos cortar custos e, né, o contador apenas obedecendo ao que o empresário pede, uma das primeiras verbas a serem reduzidas ou cortadas é a verba contributiva do INSS. E isso a gente só vai ver os reflexos dessa atuação quando chegar o momento da aposentadoria. Já tive casos de grandes empresários, né, que fizeram essa opção por não pagar o INSS, inclusive fazer as contribuições apenas patronais, das quais não contam como contribuição individual. Fizeram tudo direitinho, enquanto os funcionários daquela empresa estavam todos bem amparados. Mas ele só fazia os recolhimentos patronais e não individuais. Chegou a sua velhice, ele já com quase 70 anos me procurou e falou assim, doutor, agora eu quero aposentar. E eu falei para ele que ele não ia aposentar jamais, nunca, porque o tempo de contribuição dele era ínfimo, era muito pequeno. Não existe, apesar de haver um entendimento da sociedade em geral de que ao atingir uma idade, ela automaticamente é aposentada por idade. Essa é a informação mais falsa que existe nesse país. Muitas das vezes a pessoa atinge a idade, mas não atinge os requisitos para aposentadoria. Né? E era o caso desse empresário que me procurou. Ele jamais, Iago, vai se aposentar, nunca. Então, ou ele passa a empresa dele à frente, de pessoas de confiança, os filhos, né? Alguém que consiga fazer essa gerência e continue repassando os lucros para ele como forma de aposentadoria, ou ele não vai ter rendimento algum até o fim da sua vida. Então, é muito importante o planejamento previdenciário nesse sentido, porque mesmo hoje, com a larga... os meios de informação serem muito grandes, a grande maioria não se interessa por esse momento, né? Por essa questão da aposentadoria. Inclusive entre os colegas advogados. A gente também, como profissional liberal, muitas das vezes a gente deixa, é uma área assim, que a gente deixa um pouco a desejar com relação a isso, né? Eu queria só pegar um gancho aqui, né? Dar uma deixa aqui sobre essa questão da falta de interesse mesmo, né? Da falta até de incentivo, às vezes, né? Para os empresários. E agora a gente vem num boom, né? Numa onda de, sou investidor. Só que nem todo mundo tem tino de investidor, é investidor. Aí cria-se uma expectativa na cabeça da pessoa. A pessoa acha que é investidor. Ela está jurando que ela é investidora.
E aí, previdência, jamais, porque assim, eles focam muito no contra a previdência. E aí, quando chegar lá na frente, tu não era investidor, tu não conseguiste nada e tu nem fizeste um planejamento Doutora, e sobre previdenciário. isso, é claro que a tecnologia vai mudando, as situações vão mudando, mas eu tenho uma situação na minha família mesmo, né? O meu pai era ex-funcionário da Varig, ele tinha uma previdência privada, né, na época. Atualmente, meu pai é aposentado pelo INSS. E ele tinha essa aposentadoria complementar pela Varig, que tinha lá um plano de previdência específico para os aviadores. E ele fez as contribuições, almejando esse valor, complementação de renda, exatamente. A Varig faliu. E a aposentadoria complementar dele, o plano de previdência privada que ele tinha também faliu. Então, o que eu sempre costumo falar para todos, da sociedade em geral, os empresários, os advogados? É recomendável, sim, fazer uma previdência complementar. É recomendável, é a coisa mais certa a se fazer, porque a gente vê que as regras do INSS, elas estão sempre sendo modificadas, né? A gente passa a ter regras mais rígidas com relação à concessão de aposentadorias, mas sobre isso que a doutora falou, existe um ponto muito importante. O INSS não vai quebrar nem daqui a 100 anos. Não vai, porque o nosso sistema contributivo brasileiro, ele não é um sistema de poupança. Eu não pago, não fico pagando para, quando me aposentar, receber aquilo que paguei. Não é assim. Atualmente, quem paga a aposentadoria das pessoas que já estão aposentadas é quem está na ativa. Então, é um sistema do qual... É um sistema que se renova sempre. Sempre vai se renovar. Então, em que pese não ser o melhor sistema para a concessão de aposentadoria, é o sistema mais garantido. É o sistema obrigatório, inclusive, para todo mundo que ofere renda, do pipoqueiro, a manicure, ao empresário. Ele é obrigatório, as contribuições do INSS são obrigatórias, né? E nunca vai acabar. Não vai. E a minha opinião, como advogada previdenciarista, é que é o sistema mais seguro e que nunca vai acabar. Então, olha o que aconteceu aí com o meu pai mesmo, né? Atualmente, ele está segurado pelo INSS, aposentado pelo INSS, mas aquilo que ele tanto, como a doutora tá falando, né? Com relação aos investidores, que todo mundo quer ser investidor. Aquilo não é algo que tem 100% de chances de dar certo. A gente pode ter uma problemática aí no futuro, mas o INSS não. O INSS é uma aposentadoria garantida. Portanto, o planejamento previdenciário é muito importante para que, principalmente as pessoas que têm uma renda hoje baseada ali acima do salário mínimo, que se mantenha dessa forma ao aposentar, porque as regras do INSS estão a todo tempo mudando. Mas se nós obedecermos as regras que estão vigentes, é plenamente possível atingir o teto. Certo. Doutor Alexandre? Sim, Iago. O senhor que presta serviço para pessoas físicas e jurídicas, quais habilidades, na sua opinião, o estudante de direito tem que ter para se desenvolver e atuar nessas áreas? Bom, eu não digo somente com relação a essas áreas em específico, né? Mas eu vou falar com uma experiência minha, né? De início de carreira. Eu fui estagiário de uma instituição financeira, né? E hoje em dia, a gente conseguindo vislumbrar aquilo que a gente temia como estudante, né? Eu tento buscar à mente aquilo que efetivamente passava na época. E o que acontece? No início da sua carreira, você tem receios, você tem medos, né? E eu acredito que a partir do momento que você se desprende dessa questão e busca enfrentar e buscar aquele teu objetivo, você vai conseguir desenvolver qualquer área na sua carreira, né? A exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu tinha um receio enorme de ficar responsável por fazer as defesas do banco em certas demandas, né? Ficava numa expectativa muito grande, poxa, como é que eu vou elaborar essas defesas, como é que eu vou me sair? Você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar aquilo que você tem medo e resolver.
partir do momento que você criar essa forma de atuação, de se dispor a resolver aquilo que você tem para resolver, você vai conseguir se destacar e seguir em frente. E habilidades processualmente, tá? Eu já sou um estagiário, digamos, com experiência. O que, na sua opinião, geralmente o estagiário não vê? Bom, o direito, ele envolve duas questões, o mérito e a relação processual. Como eu costumo geralmente falar para as pessoas que estão ao meu redor. Existem questões de mérito que a gente nunca vai conseguir ganhar, né? Existem demandas que você, no mérito, você não vai superar, né? Então, por isso que eu sempre aconselho, o advogado ele tem que estar atento às minúcias do processo, né? Às vezes, em uma questão simples que você atenta, uma questão processual, você consegue resolver e atender e ganhar a ação para o teu cliente. Então, às vezes, uma relação processual, ela acaba resolvendo aquilo que no mérito você não conseguiria resolver. Você pode dar um exemplo? Bom, são inúmeras situações, né? Existem preliminares no âmbito do processo civil em que você consegue resolver processualmente aquilo que não teria como você resolver no mérito. Entendi. Certo. E você já pensou em desistir da advocacia? Iago, desistir não, mas a gente pensa em outras possibilidades, né? Acho que muitas das vezes a pessoa que é formada em direito, né? Ela pensa muito em um concurso público, em uma estabilidade. Porque assim, no nosso ramo, a gente tem altos e baixos, né? E a advocacia não é para qualquer um. Principalmente a advocacia militante, que é essa nossa advocacia. De estar no fórum, de estar atendendo clientes. É uma advocacia que você tem que ter o perfil para estar atuando. Se você não tiver o perfil, você não consegue desenrolar. Por quê? Porque você não tem estabilidade, né? Você não tem aquela estabilidade financeira de chegar no final do mês, você ter aquela renda. Então você tem que ter muita estabilidade financeira pessoal, tá? Você tem que saber lidar com as finanças, né? Você tem que saber lidar com recursos. Eu digo sempre que um advogado militante ele tem que ser um empreendedor antes de qualquer coisa, porque ele tem que resolver questões processuais e tem que resolver questões administrativas do escritório. Então, se você não consegue conciliar e nem resolver essas duas questões, vai ser muito difícil você atuar como advogado, né? Por isso que a gente vê muita gente desistindo, muita gente não indo à frente, porque vai ter um mês que você vai estar super bem, mas outro mês você não vai estar. Então você vai ter que equilibrar isso. Infelizmente a gente não aprende isso na faculdade, né? Sobre Não, gerência, sobre gestão, a gente não você não aprende. Mas o que te fez continuar? Não vou desistir da advocacia. Assim, a advocacia é uma paixão, né? Você acaba se envolvendo. É um dom também. É um dom também. Quando você resolve uma questão, quando você ganha uma causa, né, de uma certa dificuldade, isso te dá um gás, né? Isso te dá uma motivação maior para prosseguir. Então é o dia a dia da militância que te faz caminhar. Certo. Muito obrigado, doutor Alexandre. Então, voltando a nossa querida doutora Jaqueline, só um instante. O que gostaria de ter aprendido na faculdade, mas só aprendeu na prática? Olha, é tão difícil dizer isso, porque assim, quando a gente está na faculdade, a gente não imagina essa prática. Então, assim, a gente nem tem essa ideia de, eu quero aprender isso para praticar ali, né? E agora, a gente também não tem muito essa coisa, eu poderia ter aprendido isso para fazer essa prática, porque assim, porque não ornam uma coisa com a outra. Né? A prática, ela te dá um subsídio, aliás, a teoria, lá na faculdade, ela te dá um subsídio para praticar, né? Mas a prática, ela não tem nenhuma relação com o que tu aprendeu na faculdade. É muito estranho isso, porque só vai entender o que eu estou falando quem realmente vive
o direito nesse aspecto de saber que o que eu aprendi foi perfeito, eu precisava desse aprendizado, mas o que eu vivo na prática da advocacia, eles não conectam, parece que eles vivem são mundos diferentes. Eu tenho um mundo aqui do que eu aprendi, eu tenho um mundo da prática, esse mundo aqui que eu aprendi, ele dá suporte para a prática, mas eles não têm uma comunicação assim, a ponto de eu pensar, eu gostaria de ter aprendido isso, ou eu deveria ter, né, feito isso. E tem muito a ver com personalidade também, Sim, né, doutora? sim. Individual de cada Sim, advogado, né? exatamente. Eu vejo assim que, é claro, a gente falou sobre gestão ainda há pouco, mas existe. Quando era estudante também, atuei em outros escritórios, né? E lá, em toda a minha trajetória, em todos os lugares onde eu passei, eu consegui aprender aquilo que eu queria replicar no meu escritório e também aprendi aquilo que eu não gostaria que fosse nem parecido. Então, assim, vai muito da individualidade também de cada advogado, né? Então, a prática, ela só é aprendida mesmo fazendo. E é muito importante também, Iago, aconselhar os jovens estudantes que querem ser advogados, querem atuar na advocacia, que eles busquem a prática desde o início. Isso é muito importante. Eu tive colegas na faculdade que não tiveram essa oportunidade, mesmo com muita vontade de advogar, depois passaram a advogar e tiveram muita dificuldade para advogar, né? Tiveram muita dificuldade para exercer o ofício. Então, ao estudante que puder, já desde sempre, né, desde o início, exercer a prática com estágios ainda que não remunerados, é muito importante essa vivência. Porque só assim a gente consegue aprender, né, doutora? E essa coisa da personalidade, né? De você imprimir a sua personalidade, que você não consegue imprimir ali nos estudos, mas você consegue imprimir na prática. Então, essa semana, eu não sei se foi essa semana que eu estava conversando com o doutor Alexandre, que eu tenho uma facilidade muito grande de análise processual. E eu conheço muitos colegas que não conseguem se debruçar. Eles conseguem ali, né, fazer uma boa peça, mas eles não conseguem se debruçar no processo para perceber essas minúcias. De repente, uma nulidade. Então, assim, cada pessoa vai lidar de uma forma. Doutora Camila, quais sistemas e ferramentas técnicas são essenciais para quem quer atuar na sua área? Na minha área, olha, primeiro a pessoa tem que entender. Você falou em ferramentas, né? Primeiro a pessoa tem que entender tudo de Meu INSS, que é um aplicativo do governo, né? Ou o aplicativo Gov também. Tem que entender aquele sistema todo. O que muitas das vezes é difícil até para quem já está atuando na prática há muitos anos, porque o sistema ele vem se renovando quase que anualmente, a gente tem ali alguma modificação. Inclusive, em 2025, acredito que a gente já tenha tido umas 3 modificações de sistemas dentro do portal do Meu INSS. Mas como você está falando de ferramenta, a primeira ferramenta que deve ser analisada, que deve ser estudada, e cada cidadão tem acesso ao seu CPF. Então, não é algo que você vai precisar pagar, é algo gratuito que você pode, como estudante, já avaliar, inclusive, a própria situação. Como a doutora disse, dentro de casa dá para saber um pouco sobre direito imobiliário, mas também dá para saber sobre previdenciário, né? Analisando a sua própria situação, seu próprio contexto contributivo através do aplicativo Meu INSS. O Meu INSS hoje, ele tem muitas falhas. A gente utiliza como um portal de informações do segurado, ele tem as informações importantes lá, mas, por exemplo, planejamento previdenciário, simulações de aposentadoria, eu não utilizo essa ferramenta gratuita que tem lá dentro do portal, porque 90% existem falhas. Então, a primeira ferramenta a ser estudada é o aplicativo do Meu INSS, mas para quem já é advogado e já atua na área, a gente tem outras ferramentas pagas que podem sim auxiliar nessa condução da advocacia previdenciária. Perfeito.
para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês desse um conselho a quem está na faculdade e para quem acabou de pegar a carteira da OAB, começando pela doutora Camila. Iago, então vamos lá. Para quem está se formando e para quem já se formou, né? Para quem está se formando, levem a faculdade a sério. Parece besteira a gente falar isso, mas olha, gente, na minha faculdade, parece brincadeira, na porta da faculdade tinha um bar. Então, para quem é boêmio, era muito tentador você não subir para a sala e ir ali no bar. Não é porque essa aula de hoje não é legal, é uma aula chata, não vai me contribuir para nada. Eu vou ficar aqui tomando uma cervejinha. Gente, para o estudante, levem a faculdade a sério. Todas as matérias. Por quê? Para quem vai prestar o exame da ordem, não tem matéria preferida. Você vai ter que analisar ali todas as matérias, né? Então, para quem, e vendo assim a minha experiência dos colegas, né? Dos colegas universitários, meus colegas de faculdade, quem levou a faculdade a sério não teve o menor problema, a menor dificuldade para passar na OAB. Inclusive não foram pessoas que precisaram fazer cursinho, que precisaram, fiquei 3, 4 anos fazendo cursinho para poder passar. Não tiveram dificuldade alguma, Iago. Então, para quem está estudando, levem a faculdade a sério. E, se possível, já comecem a prática, né, do estágio o quanto antes. A gente tem aí algumas oportunidades que, desde o primeiro período, já são aceitas, né? Pessoas já são aceitas, estudantes já são aceitos como estagiários. Então, pratiquem. Para quem se formou, um ponto muito importante não abra um escritório sem ter clientes. Parece besteira a gente falar isso, mas muita gente, Iago, muitos advogados, a jovem advocacia, comete um erro muito grande de, não, eu me formei, o meu pai vai me ajudar a montar uma sala, montar um escritório físico e eu vou começar a trabalhar com esses clientes. Na minha visão, isso é um erro, né? Por quê? Porque um escritório físico, ele tem as suas despesas mensais. E como o doutor estava falando, nós advogados, a gente não começa ganhando mensal. A gente tem aí toda uma questão de produtividade para poder chegar ao momento de ter essa renda mensal, uma renda fixa que a gente sabe que a gente vai ter todo mês. Mas isso é uma caminhada. Isso não acontece no primeiro ano de advocacia. Então, é um erro a pessoa se formou, pegou a carteirinha, abrir uma porta de escritório para ter custos com aluguel, estagiário, energia, água, enfim, sistemas. É um erro. Então, de que maneira você pode... Doutora, mas e aí, eu vou ficar em casa? Não. Se mostre. Fale para as pessoas. Doutora, mas eu sou muito tímida, não trabalho com rede social, não consigo. Não é isso que vai te levar a ter cliente, não, tá? Você vai precisar de um tio fofoqueiro, de uma avó fofoqueira, de uma mãe fofoqueira, de um pai fofoqueiro, porque assim, essas pessoas dentro do seu contexto familiar são as pessoas que vão levantar a sua carreira. Você vai começar ali a resolver questões internas, às vezes uma pensão alimentícia, um problema que deu lá na TIM, né, uma aposentadoria, um benefício assistencial ali que você vê que claramente, ao idoso, por exemplo, que claramente a pessoa tem direito, então você talvez consiga resolver até na questão administrativa. Então, converse, fale nas rodinhas que você... Eu me formei, sou advogado. Bom dia, eu sou advogado. Tudo bem, querida? Eu sou advogada. E fale para as pessoas que você é advogado, converse com a sua família, peça para que espalhem a notícia, que eu tenho certeza que uma hora ou outra esses clientes vão lhe procurar, você vai começar a atuar e aí sim fazer ali um valor de rotatividade para que você consiga abrir um escritório e ter a sua equipe. Então, para a jovem advocacia, não abram sua plaquinha para ter despesa antes de ter renda. Primeiro faça a sua renda, depois tem as despesas. Doutora Jaqueline? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão do tempo, né? Tanto para quem ainda está aí às portas de se formar ou estudando, como para quem já, né, é advogado, pouco tempo, para que você não perca o tempo. O tempo ele não volta, assim, passou, a tua oportunidade foi. Então você não perca o tempo da oportunidade. Então o tempo da oportunidade para quê? O tempo da oportunidade para você
estudar, o tempo da oportunidade para você estagiar, o tempo da oportunidade para você adquirir essa prática, né, que você pode adquirir ainda estudando de alguma forma. E o tempo da oportunidade, para quem já está efetivamente, né, com a sua carteira, pegando aí esse gancho da doutora mesmo, com a sua família, por exemplo. Ah, não, eu não quero advogar para o meu parente. Tem muita dessa teoria ainda. Infelizmente, uma teoria muito furada. Ah, não quero, porque parente dá problema, né? Ainda que você, de repente, aí você não conseguiu oferir um ganho inicial, mas você pode oferir um êxito. Você pode, especialmente e principalmente, oferir a experiência. Então, não deixe o tempo da oportunidade passar. Perfeito. Tô deixando. Bom, Iago, a advocacia nada mais é do que relacionamento, né? Então, você construir uma carreira envolve se relacionar com pessoas, né? Manter o network. Então, para o estudante, o que é que eu indico? Se relacione, busque um escritório, pratique, atue, mesmo que você não seja remunerado. Mas a partir do momento em que você entra nesse convívio, né, de escritório, de atuação, você certamente terá menos dificuldade do que outras pessoas que não fizeram esse processo, né? Então, tudo é uma questão de se relacionar e buscar se interagir dentro daquilo que você tem em mente, né? Agora, sim, eu vi muitos dos meus amigos inteligentíssimos na época de faculdade que hoje não atuam, né? Nem na área do direito. Então, você, antes, né, de iniciar uma faculdade, você tem que pensar bem, refletir bastante, para ver se realmente é aquilo que está no teu feeling, é aquilo que realmente te desperta como um profissional, né? Então, você tem que se apegar àquilo que também te agrada, aquilo que você vai conseguir desenvolver na sua vida, né? Então, muito importante é a questão do estudante ele se preparar e, como a doutora Jaqueline falou, não perder tempo, né? O mais breve possível. Assim que você tiver oportunidade, agarre essa oportunidade, né? Busque interagir na área. Certo. Perfeito. E ao que se formou e pegou a OAB? Bom, eu concordo com o posicionamento também da doutora, de que não adianta você simplesmente abrir um escritório, né? E ter custos, despesas, do qual você não vai conseguir suportar. Então, qual é a dica que eu dou? Se alinhe com algum escritório, busque uma parceria, né? Muito isso, né? Não, de forma alguma, muito pelo contrário, você vai adquirir experiência, né? Você vai adquirir know-how. Então, busque se unir com outros para que vocês cresçam juntos. Você dificilmente vai conseguir se alavancar sozinho, né? É muito difícil. Então, busque parcerias. Certo. Bom, para também prestar as minhas considerações, né, aos meus colegas estudantes, no início da minha faculdade, eu comecei estagiando voluntariamente, propriamente. Meu primeiro estágio, de fato, foi voluntário. E muitos dos meus colegas diziam que eu era louco, né? Diziam que aquilo não valia a pena, como assim, eu estava trabalhando de graça. Não foi de todo uma loucura, porque eu ainda conseguia manter a minha faculdade com o meu jovem aprendizado na Samsung. Então, o tempo que eu tinha disponível depois do distrito, eu ia praticar, né? E assim eu consegui fazer network, consegui um excelente aprendizado, né? E fui muito além das minhas expectativas no que diz respeito ao direito e à prática envolvente, né? Envolvendo a advocacia, né? Então, o que eu posso dizer é que não desista dos teus sonhos, foca, faz planejamento e o que é certo não dá errado e o que é errado não dá certo. É simples. Tá bom? Espero ter contribuído, né? Espero ter ajudado meus colegas acadêmicos, né? E estou totalmente disponível a todos vocês. Muito obrigado. Eu sou Iago Miranda, grande entusiasta pela advocacia, e esse foi mais um podcast.